Deus servo dizendo, vós transgredireis e eu o espalharei entre os povos. E vós convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos, e eu farei, então, ainda que vossos rejeitados estejam no cabo do céu, e lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido, que é Jerusalém, para ali fazer habitar o meu nome. Amém? Aleluia. Então, nós vemos aqui, eles estavam no cativeiro. Estavam em cativeiro. Então, lá em Susã, e ele era copeiro do rei. Elias era copeiro do rei. E estava uma vida boa. Uma vida boa de Elias, copeiro do rei. O rei não comia nem bebia nada sem antes Elias experimentar. Ele podia morrer, o rei não. Ele podia morrer. Então ele estava lá, era copeiro do rei, estava muito bem e tal. Aí apareceu alguns lá de Jerusalém e ele perguntou como estão os restantes que sobraram no cativeiro, que não veio mais, que não. Aí o irmão dele, ali, e outros disseram, os que sobraram do cativeiro estão lá na província em grande miséria e desprezo. Em grande miséria e desprezo. E os muros de Jerusalém fedidos, e esse fedido assim a gente pensa que é uma lascada. Não, era fedido, era negócio de 2 metros, 3 metros, aberto. Quer dizer, os inimigos entravam, saíam a hora que queria, faziam o que queria lá dentro, e eles não podiam fazer nada, porque estava tudo aberto. Né? Então foi quando ele disse, e as portas queimadas a fogo. E aí ele sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei, chorei, lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aqui está a receita. Aqui está a receita. Se quer voltar, se quer conserto, se quer voltar, tem que voltar. Mas para voltar, tem que estar disposto também a pagar um preço. Disposto a pagar um preço. E sem oração não se conserta nada. Amém? Sem oração não se conserta nada. E nós vemos isso na Bíblia toda. Sem oração não se conserta nada. E por isso porque o judeu ele pode estar em qualquer lugar do mundo, mas sempre quando ele se encontra, o ano que vem em Jerusalém. A salvação deles é essa. O ano que vem em Jerusalém. Aí te mostra sozinho tudo. Aí esse público pode ficar. Eles amam Jerusalém. Para ele é a terra de Deus, não só Jerusalém. Então pode estar bem, pode estar do jeito que for, mas pode estar mal, mas eles têm a confiança que o ano que vem nós estamos em Jerusalém. E foi por isso que Elias, ele, quando ouviu aquelas palavras, que estava lá em grande miséria, desprezo, muro fedido, as portas queimadas a fogo, quando ele ouviu isso, ele assentou, não aguentou ficar em pé, assentou, chorou,
Assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante Deus dos céus. Agora nós vamos ver para aqui. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Então, a minha Bíblia diz que é o Deus de aliança. Até caiu certinho aqui. Ele é Deus de aliança. Aleluia. Ele faz, nós vimos isso também, várias partes da Bíblia, ele fazendo aliança, principalmente com o povo de Israel. Quando vieram do Egito, ele fez várias alianças com eles, só que eles faziam, mas não cumpriam. Deus estava pronto para cumprir, mas ele não cumpriu. Teve uma vez que ele disse: o que? Moisés mandou Moisés de lá, fala com Deus, esse teu Deus, porque nós não queremos ouvir ele, porque ele dizia que Moisés estava inventando que ia para lá para o monte para falar com Deus, mas ele estava falando com Deus nada, aí vinha dizendo que Deus falou com ele. Aí Deus falou assim, aí Deus que vê todas as coisas, falou para Moisés assim: marca lá, tal dia eu vou descer lá no arraial. Só que ninguém pode ultrapassar tantos côvados. Se ultrapassar, vai morrer. Pode ser animal, pode ser criança, pode ser adulto, pode ser quem for. Se ultrapassar, vai morrer. E eu vou falar contigo no meio deles, para que eles saibam que eu falo contigo. Que eu falo contigo. E aí, quando chegou pela madrugada, que Deus acorda cedo, aí chegou pela madrugada, aí começou a trovejar lá em cima do monte. Começou a trovejar, o monte afumaçando, e foi uma confusão lá em cima, e daqui a pouco, só com Deus, né? O monte trovejando, o povo já falou para Moisés: não, vai e fala desse teu Deus, que nós não queremos porque é pai dele, não. Só o povo, né? Deus nem estava só se preparando para falar. E falou que não era para. Aí falou: o que ele falar, nós obedeceremos. O que ele falar contigo, nós obedeceremos. Aí conversa fiada. E depois não cumpriram nada. Depois não cumpriram nada. Então Deus é um Deus de aliança. Nós vamos ver, ele fez aliança com Noé. E até hoje nós vemos o sinal da aliança que ele fez com Noé, aquele arco-íris, que depois do temporal aparece no céu. Aquilo ali é a prova de que nunca mais haverá dilúvio na terra. Deus fez uma aliança com o homem, que nunca mais o homem vai morrer, vai ter dilúvio na terra. A terra não vai acabar mais com água. Então Deus é Deus de aliança. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos aqui, ele começou a falar com Deus. Uma oração que hoje em dia as pessoas, as igrejas que a gente vê por aí diz: não, você tem que determinar, você tem que. E Deus faz, porque você falou, Deus não tem que obedecer. Mas só que aqui, nessa oração dele, a partir do versículo 5, ele disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aquele que te ama e guardam os teus mandamentos. Esteja, pois, atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite,
Que bênção. E aquele que de madrugada me busca, me achará. Neemias parece que sabia disso. Então ele fazia de dia e de noite, pelos filhos de Israel. Deus, filho de Israel, teu servo. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai, pecamos. De todo nós corrompemos contra ti. Não guardamos os teus mandamentos, nem os estatutos o juízo que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, a palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgridireis. Agora entra aqui a onisciência de Deus. Deus já sabia o que eles iam fazer. Tá, irmãos? Deus já sabia. Ele falou para Moisés: vós transgridireis e eu vos espalharei entre os povos. E vos convertereis. Quer dizer, só depois que eles fossem espalhados entre os povos, só depois que Deus começasse a cobrar, é que eles iam se converter. Convertereis a mim. E quando guardareis os teus mandamentos. E eu farei ainda que os vossos rejeitados estiverem ao cabo do céu, e lá ajuntarei-os e trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar. Então Deus tinha escolhido Jerusalém. Então a promessa de Deus, mesmo que eles pecassem, Deus não ia exterminar, não ia tirar eles da lista de filhos, né? Deus não ia tirar, Deus só ia espalhar eles pela terra. Justamente nessa daqui foi quando eles foram para a Babilônia. Foram para a Babilônia, né? Passaram 70 anos na Babilônia, e Deus ainda usando Jeremias, falou para Jeremias: olha, eles vão passar 70 anos lá, e depois eu vou tirar eles de lá. E justamente foi isso que aconteceu. Deus espalhou eles pela terra, né? Passaram 70 anos na Babilônia, depois foi lá para Suzã, depois outras terras lá. Eles foram, mas voltaram para Jerusalém, porque assim Deus tinha prometido a Moisés, muitos anos atrás, que ele espalharia, mas depois, se ele se arrependesse, ele ia e trazia lá dos confins da terra para morar novamente em Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, esse Deus, o que eu admiro muito dele, muito mesmo, é a onisciência dele. A onisciência de Deus é uma coisa tão tremenda que eu admiro muito. Né? Admiro muito. O rei Ciro não tinha nascido 150 anos, Deus já. O rei Ciro. Deus, 150 anos antes dele invadir a Babilônia, Deus já tinha falado: o meu servo Ciro, e ele não é israelita, ele nem crente. O meu servo Ciro restaurará esse tempo. O tempo estava bombando, né? O tempo estava bem, estava bombando. E ele disse: o meu servo Ciro restaurará esse tempo. Quando Daniel depois mostrou a escritura para ele ficou apavorado. Mas que Deus é esse? Ele nunca tinha visto Deus assim. Né? Ele disse: mas que Deus é esse? 150 anos antes, ele já sabia que eu ia invadir
Jerusalém, ia invadir Babilônia, ia tomar posse, né, da Babilônia, ia fazer sair o povo dele daqui, restaurar o templo, né? 150, olha essa onisciência de Deus. Eu gosto muito de observar a onisciência de Deus, porque quando eles foram para o Egito, Deus prometeu a Abraão que não daria, não darei, lá em Gênesis 13, ele disse que não vou dar essa terra a você, vou dar aos teus descendentes, que será cativo 400 anos, numa terra estranha. Depois eu estenderei as minhas mãos fortes e poderosas, tirarei eles de lá, e trarei e introduzirei nessa terra, terra de Canaã. Isaac não tinha nem nascido, olha só, Isaac não tinha nascido, muito menos Jacó, muito menos José, tinha nascido. Aí Abraão vai, teve Jacó, né? Teve Jacó, aí depois veio Jacó, teve José, depois, quantos tempos? Isaac, aí teve José, aí de José, né? Aí de José, eles foram para o Egito, e quando chegou no Egito, ainda ficou lá 72 pessoas. Jacó, descendente de Jacó para o Egito, lá passaram 430 anos. 430 anos, porque eles não clamaram a Deus. Tá? Isso aí também é um aprendizado. Não clamaram a Deus. Porque a Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabe. Eles tinham que sair pela promessa com 400 anos. Mas como o rei lá oprimia muito eles esqueceram de clamar. Deus está vendo, mas não podia fazer nada, que é a ordem de clamar, né? Clama a mim e responder-te. Então foi lido hoje aqui sobre se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter, se o nosso caminho, buscar a minha paz, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Mas tem que clamar, se não clamar, não tem, ele não responde. Tá? Aí Jesus veio com a mesma, depois Jesus veio com a mesma palavra também. Pedi em Mateus 7,7, pedi a ser usado, buscar e acharei, bata e abrir-se a porta, porque todos que pedem, que buscam e que bate, a porta se abre. Então, às vezes nós não recebemos de Deus aquilo que nós queremos, porque nós não buscamos. Tá? Uma certa vez estava passando por uma prova, Deus ia me mandar lá para São João del Rei, levantar uma igreja lá, em missão, levantar lá em Minas Gerais. E aí eu estava com um sapato, que o salto dele estava solto. Eu tinha que andar assim, arrastando o pé, para poder o salto não cair. Aí quando chegou o dia, eu vivia pela fé, não tinha direito de pedir nada a ninguém, ele falou: não peça nada a ninguém, só a mim. Aí passei 12 anos sem pedir nada a ninguém, sem trabalhar, me tirou do trabalho. E aí eu pedia, só que oração, na dependência de Deus, só Ele que podia me dar. Ele falou: só eu posso te ajudar, mais ninguém. E aí eu fui, né? Eu ia para a consagração todo dia, ia para o monte, ia para as orações, ia para a vigília, ia para a família, assim, oração. Mas não pedia, eu pedia para todo mundo, menos para mim. Aí estava o sapato desse jeito. Aí o Amadeu, o nordestino de Saracuru, ele me viu arrastando o pé e falou: Jesus, você já pediu um sapato a Deus? Eu falei: não. Por isso tu está assim, rapaz, tu está assim que tu não pede, rapaz, tu tem que pedir, rapaz, tu tem que
E aí deu uma esculhambação, não foi nem repreensão, foi esculhambação dele. Uma esculhambação. Aí isso era quinta-feira. Quando chegou no sábado, eu estava com 2 pares de sapato. Fui pedir, aí recebi. Louvado seja o nome do Senhor. E aí eu fui dar esse testemunho lá em Irajá, na congregação da Assembleia de Deus do Povo do Rio, lá em Irajá. Quando eu dei o testemunho, tinha uma jovem lá que estava precisando também de sapato. Aí ela foi para casa e começou a orar a Deus. Senhor, o Senhor vai me dar o sapato, porque o Senhor deu para o irmão Jesus para me dar também. Obrigado a dar, minha filha. O Senhor vai me dar o sapato. Quando chegou no outro dia, ela chega no emprego dela lá, diz que a dor 2 caixas de sapato, novinha. Aqui, ó, toma para você. Eu comprei para minha filha, mas não deu para ela. Ela podia trocar, não podia. Mas como ela pediu, aí deu as 2 caixas de sapato novinho para ela. Quer dizer, então o negócio é pedir. Quem não pede, não recebe. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esse aprendizado, a gente, às vezes, se não, quando não aprende, a pessoa passa necessidade porque não pediu. Amém, irmão? E a onisciência de Deus, vai ter pessoas que dizem, mas Deus sabe todas as coisas. A mesma coisa de batismo com o Espírito Santo. Tem pessoa que não vai batizar com o Espírito Santo e ele não pede. Ele não pede. Aí a pessoa vai falar com ele, mas Deus sabe que eu preciso. Mas ele não sabe o que você quer. Sabe que você precisa. Mas que quer, porque o batismo com o Espírito Santo é insistência. Você tem que insistir. Se não insistir, eu nasci de crer no Evangelho, só fui receber o batismo do Espírito Santo. Já tinha 20 e tantos anos. Eu fui receber o batismo do Espírito Santo. Turma que eu era muito tímido. Eu tinha medo de gente. Não falava com ninguém. Aí, e outro aqui, por causa da timidez, quando Deus começava, quando o Espírito Santo começava a me alegrar, aí eu ficava com medo de alguém reparar, se alguém falar alguma coisa. Quer dizer, aí o Espírito Santo é uma coisa acessível. É acessível o Espírito Santo. Quem não sabe disso fica sabendo agora. Ele é acessível. Uma certa vez, tem uma irmã lá de Santa Isabel, era da igreja que eu tomava conta do Marapé. Aí fomos lá no Joaquim de Oliveira, uma igreja lá, onde o fogo estava fumegando, 100 metros de distância, você ia sentir a presença de Deus. Chegou lá, a irmã estava quase sendo batizada pelo Espírito Santo, ninguém sabia se era língua, se era. Aí a irmã suando, aí foi, ela só pensou, dizendo, Jesus, não aguento mais. Pronto, parou. Não recebeu. Eu estava em São João del Rei, aí foi um grupo daqui, tinha 19 pessoas, aí fomos subir um monte. Subimos um monte, está o fogo descendo lá, o fogo está caindo, e aí tinha um jovem daqui,